Boa noite, boa noite. Estamos reestreando o podcast e tenho a satisfação de estar aqui com a minha equipe de trabalho, né? São meus amigos, meus colegas. A doutora Fran vai vir depois, né? Porque nós temos um espaço limitado aqui. Mas não é porque ela vem depois que ela é menos importante, né? Todos aqui são importantes, nós somos colegas de trabalho, nós nos tornamos amigos, né? Então eu agradeço porque vocês estão aqui comigo, acreditaram no meu projeto, no meu propósito de vida. Eu agradeço vocês imensamente pelo amor e pela dedicação que nós todos estamos tendo pelo escritório, pelos nossos clientes. E o projeto aqui, que é o podcast, para a gente demonstrar o nosso trabalho, levar informação, levar, né, as pessoas a saberem um pouquinho de coisas do cotidiano, de coisas que a gente, né, precisa transmitir. Eu acho que esse é o papel fundamental também do advogado, da advocacia, Saber né? das tretas. As tretas jurídicas, né? Então... eu vou começar para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Andreia, eu sou advogada. Só fazer uma ressalva, eu fui em 2 cafés, 2 networks aí, e eu tive que fazer pitch de vendas. O primeiro foi horrível. O segundo foi mais ou menos, então vamos lá. Meu nome é Andreia, eu sou advogada, eu sou especialista na área de família. Mas nosso escritório hoje conta com 5 advogados comigo e nós atuamos em várias áreas do direito, né? Menos criminal, que a gente tem um parceiro fora do escritório. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre assessoria e consultoria empresarial, né? Nosso escritório, ele tem crescido muito nessas demandas, né? Empresariais, as empresas têm procurado. Muitas vezes vêm com uma demanda judicial e saem de lá com uma assessoria e uma consultoria, né? Porque o pitch de vendas pode deixar comigo, né? Hoje, o comercial pode deixar comigo, né? A Simone hoje mesmo falou, como é que é, Simone? Que eu vendo geladeira, como é que é? Que eu vendo gelo para esquimó. Pro esquimó, eu vendo geladeira para esquimó. Geladeira para esquimó, né? Então é assim, é um dom, eu agradeço a Deus, né? Primeiramente, eu devia ter agradecido a ele, né? Eu nasci assim, fazer o quê, né? Então, Deus, obrigada, porque eu nasci assim, eu sou maravilhosa. Então, sem mais delongas, né? Vamos, então, ao pitch de apresentação aqui. A Simone já participou da outra edição do podcast. E eu disse, então pode falar um pouquinho. Nossa, travei. Né? Mas assim, acontece, a gente vai melhorando no decorrer do caminho, né? Então, vamos começar pelo nosso homem, né? Que está no meio entre as mulheres. Bem-vindo entre as mulheres. Vamos lá, Francisco, sua vez. Então, meu nome é Francisco, sou advogado, atuante há 2 anos, né? Atuante na área de direito médico, né? Direito empresarial e direito trabalhista. Muito bem. E hoje, Francisco, não tá no nosso script aqui. Ela adora fazer isso, tá? Eu adoro fazer isso, tá? Improvisar. Mas essa é uma pergunta fácil, de fácil resposta, né? Hoje, dentro do escritório, basicamente, o que tu tens atuado? Basicamente, dentro do escritório hoje, no direito trabalhista, né? Com ações, né? Diversas ações de direito trabalhista e relações de trabalho. Uhum. E a gente atua, assim, nessa tua experiência, né? Tu veio ali ano passado, né? A gente se conheceu e tudo mais e tal. Nós atuamos nesse momento mais para reclamante ou para reclamada? Reclamante nesse momento. Uhum. Mas como você bem falou, o direito empresarial, ele é amplo, né? Então, além das ações, né, de atuação de sociedade empresarial, ações de propriedade de marca, né? De proteção de marca, também tem a advocacia trabalhista, né? Dentro como ramo, né, da advocacia empresarial, acaba tendo relação, né? Então, a gente também atua, né, como defesa dos interesses das empresas, né? Muito bem. E tem crescido, né, gente? Como a gente tem tido procura nisso, né? Vamos lá, muito obrigada, Francisco. Doutora Sandra, amada minha, vamos lá, se apresente. A mais nova. A mais nova integrante. Meu nome é Sandra e estou há pouco tempo, né, com o grupo. Andreia
Andréa Vargas, e tenho observado, né, uma constante ali em relação ao empresário. A procura do empresário, né, o empresário novo, digamos assim, de questão burocrática, de questão jurídica, de entendimento jurídico, né? E como ele vem de encontro, na verdade, com o interesse do escritório, que é tratar um pouco mais o empresário. A saúde da empresa também, os interesses da empresa, defender, fazer o pró-judicial. Então, tenho notado isso aí, tenho prestado atenção nessa crescente no escritório, né? Nessa evolução ali. E também, como o doutor Francisco ressaltou, a tratativa com o profissional. Então, o profissional ele também tem uma saúde a zelar na questão trabalhista. E, para resumir, né, eu atuo também na área trabalhista, já tem alguns anos, antes, né, de direcionar para a área do direito, na questão de administração, minha primeira formação, né, defendendo empresa, e hoje eu estou do outro lado dando uma olhadinha no funcionário. Porém, a gente está sempre com os olhos voltados para o empresário, né, e como o escritório tem essa crescente, tem esse interesse, né, em manter essa crescente, então hoje eu estou ali no Andréa Vargas, dando uma olhada, né, na questão do direito trabalhista ao empresário, também direito bancário, e dando um suporte ali para a doutora Simone no previdenciário. Então, a gente começa, né, falando da defesa, do cuidado com a saúde das empresas, mas a gente também vai entrar um pouquinho na questão do risco, né? A empresa, ela para crescer, ela precisa se arriscar. E o Andréa Vargas, ele quer fazer exatamente isso, ensinar o empresário a se arriscar. Muito bem. Acredito que a gente tu possa contribuir e pontuar nesse momento a respeito das licitações. Exato. E semana passada nós tivemos um atendimento, né, de um empresário lá no escritório que ele tem interesse nessa questão das licitações. Basicamente, bem resumido, Sandra, como que funciona? Então, hoje nós temos uma nova lei, né, a Lei de Licitações, que ela passou por um período de maturação durante 2 anos e em 2024 ela passou a valer. Então, o que é uma licitação, né? Uma licitação é você, como empresário, poder participar de grandes empreendimentos, pequenos empreendimentos, médios empreendimentos. É a tua empresa poder participar. Então, há um tempo atrás, nós tínhamos, né, esses projetos, grandes programas, principalmente do governo, onde somente os grandes empresários podiam participar, né? E isso limitava bastante o pequeno empresário, aquele que queria se aventurar um pouquinho mais, queria tentar também. Então, ele ficava bastante limitado pela questão burocrática, pelo acesso ao serviço. O governo, né, por sua vez, ele facilitou um pouco esse acesso e criou essa nova lei, quebrando, né, alguns paradigmas que trazem, né, uma facilidade, uma condição para que o pequeno empresário também participe. Então, hoje nós estamos assim focando no pequeno e no médio empresário. O que o Andréa Vargas quer oferecer, né, para esse empresário? A condição, essa condição, como que você participa, como que você entra nessa burocracia, nesse mundo burocrático, onde há alguns anos atrás você não se via, né? O pequeno empresário não conseguia se ver. Então, ele olhava para aquele mundo e ele enxergava apenas as grandes corporações. E, graças a Deus, isso se rompeu e hoje é possível, né, que um pequeno empresário, um médio empresário participe também de uma licitação. Uhum. E como que o escritório vai atuar, né, para esse pequeno e médio empresário? Ele vai preparar toda essa parte burocrática, todo o pré-judicial, na verdade, né? Uhum. Para que ele participe, para que ele tenha acesso ao serviço, como que ele chega até o serviço, como que ele participa. Né? Descomplicando, na verdade, descomplicando ali o acesso ao serviço. Então, a licitação, né, ela adentra na lei e ela vai dar essa condição. Hoje a gente fala bastante de condição, como que eu participo, né, como que eu me torno competitivo em meio aos tubarões, né, como que um peixe pequeno ele se torna competitivo. Então, em primeira mão, tem a questão da burocracia, né, precisa, não tem como eu me aventurar sem eu ter um certo preparo. Então, muitas das vezes, o pequeno empresário, ele tenta se aventurar. Ele pode ter toda uma condição ali técnica, mas se ele não tiver um certo domínio na burocracia, ele realmente está se aventurando e a tendência é ele não ter êxito. Não tendo êxito, ele vai desanimar, né? Dizendo assim, o empresário vai desanimar e vai achar que ele não tem condições.
Por outro lado, tem o pedido do serviço, né? Tem a licitação em aberto, né? Que na maioria das vezes acaba ficando ali sem concorrente, sem participantes. Por quê? Porque a empresa, né, não participou. Aí uma empresa grande, né, ela não vai querer participar de um projeto pequeno, de um programa pequeno. Então, esse acesso é o que nós estamos querendo oferecer a esses empresários, levar o conhecimento do que ele tem, do que ele pode fazer, né, e como ele deve fazer, ensinar o caminho das pedras mesmo. Então, a gente vem ali trazendo um beabá mesmo, bem simples, Bem didático, bem né? didático e principalmente muito prático. Porque é a título, assim, de experiência, né? Recentemente nós tivemos uma experiência onde uma pequena empresária, né, uma jovem empresária, ela tentou fazer a declarar o imposto de renda da empresa dela e quis economizar, achou desnecessário contratar um local, né, uma empresa especialista. Então, ela quis fazer essa experiência, ela quis fazer a declaração. Então, ela fez todos os procedimentos, porém, inexistia, né, no conhecimento dela o domínio da burocracia. Como que eu faço? Porque existem barreiras. Se fosse simples, todo mundo faria, né? E não é simples. Com Então, certeza. precisa do QI, precisa do expertise para poder finalizar esse serviço. Então, o que ela fez? Ela seguiu, fez todo o preenchimento, fez toda a declaração e no momento em que ela foi fazer o envio, ela teve ali uma resposta do sistema referente a um débito de R$10.000. Então, uma jovem empresa, né, com um débito, assim, de início, na primeira declaração, um débito de R$10.000 já mostra que a saúde da empresa pode estar afetada. E aí, como se mitiga esse risco, né? Como que se trata esse risco? Se não com a ajuda de quem tem expertise. Então, o André Vargas, ele traz isso, ele tem essa proposta para a empresa, para o empresário, de mitigar esse risco e apresentar principalmente a solução. Porque nós estávamos falando no escritório, apresentar o antídoto, né, o remédio para esses problemas. Então, Não adianta só nós termos os problemas, né? Nós temos que ter soluções para esses problemas, né? E não só uma solução, mas né, multissoluções. A gente precisa se fazer presente, ser um instrumento para trazer esse remédio para dentro das empresas, né? Em se tratando da licitação, então, qualquer empresa pode participar de licitação. Não precisa estar descrito necessariamente no CNAE, né? Enfim, a participação, né, na licitação. E o grande segredo é se atentar à documentação, né? A lista dos documentos para a empresa se habilitar ao processo. E ficar de olho, né, para nós impugnarmos, então, a documentação da outra empresa, da empresa concorrente. Então, basicamente, é isso. Exatamente. Né? Estou correta, né? Exatamente. E ser ágil, né? Porque precisa ali de um tempo muito ágil. O tempo é muito curto, né? Para você, no momento em que inicia um pregão, por exemplo, né? Você tem pouquíssimo tempo para atuar. Então, às vezes, é uma fração ali, o valor ali de menos, né? De 1 centavo, por exemplo, ele pode ser determinante, né? Para você ter o êxito ou para você, né? Perder aquela proposta, perder aquela chance, né? E uma coisa interessante de falar, né? Que é a garantia do retorno. Por quê? Porque é um serviço que normalmente você vai prestar para uma empresa do governo. Claro. Então, você vai ter o retorno desse serviço. Você vai investir ali e você vai ter um retorno. Então, é curioso, é complicado, mas a nossa função é justamente essa, descomplicar e mostrar que existe, sim, meios de participar e de ter êxito. Inclusive, uma dica de post aí, ó. Descomplicando as licitações. Ó, tá? Vamos anotar aí, ó. Vamos anotar. Descomplicando as licitações. Eu acho que a gente poderia até encerrar, né? Não. Depois de... Eu não. tava esperando por isso. Porque assim, ó. Você me deixou num péssimo local pra falar, né? Depois da aula da Sandra, a Sandra fala com uma tranquilidade, uma parcimônia. Hoje a gente ainda tava falando isso, o Francisco disse... Sandra, eu quero essa tua calma, essa tua leveza, essa tua tranquilidade. Né? Direito, assim, a gente vê, né, o direito, acho que as pessoas de fora, né, elas enxergam o advogado, né, o direito como algo muito complexo. Sim. Tipo, você é advogado do diabo, é uma frase muito comum, né? Sim.
você vai fazer isso, fazer aquilo. Então, vê o advogado, né, vê o direito como algo assim que chega para destruir. E não é. É pra O direito, facilitar, ele né? chega para resolver o Com teu certeza. problema. O advogado, ele O é advogado serve para ele é o exatamente. mantido, Resolvedor. O né? advogado é amigo do cliente, É um gente, amigo. não é inimigo, né? Essa frase tem que ser um corte. Pra gente exatamente. postar, porque... Exatamente. nem Advogado, todos os clientes onde entendem. está a câmera, amigo? Advogado, tá? É amigo do cliente. Nós não somos inimigos dos clientes. Eu sempre digo que a partir do momento que os nossos clientes vão lá e assinam a procuração para nós, ali nasce uma responsabilidade gigantesca, civil e criminal, mas o teu problema passa a ser nosso problema. Né? Eu sempre digo isso. O teu problema é o meu problema agora, então nós vamos até o final. Vamos lograr êxito em todas as ações? Não, né? Porque nós não temos como prever. Eu faço uma comparação e ela é muito clara. Bolsa de mulher e cabeça de juiz, só Deus sabe o que vai sair. Né? Mas nós somos instrumentos, né? E nós vamos fazer de tudo o possível e o nosso melhor para ter êxito, né? E no processo que a gente está ali trabalhando e empenhado. Hoje nós fizemos um acordo. Gente, assim, com uma notificação, nós vamos comentar isso, inclusive, ao final aqui. Uma notificação para uma empresa de uma empregada que estava sendo assediada moralmente, né? Depois que anunciou a gravidez. Nós notificamos a empresa e com uma notificação nós conseguimos fazer um acordo, né? E cessar aquela tortura psicológica que aquela menina estava sofrendo. Então, para nós, foi motivo de grande alegria no escritório, porque nós nos saímos vencedoras. Talvez, para a cliente, não foi o valor que ela queria ganhar, mas um acordo é sempre a melhor solução. E no extrajudicial, melhor ainda, né? Nós não temos aquela a demora do processo, né? Aquela questão de vai citar, vai achar, vai isso, vai aquilo, aí tem defesa, aí tem réplica, daí tem recurso. Às vezes um processo trabalhista demora aí 2, 3, 5 anos, né? E com uma notificação, um acordo com a advogada, nós conseguimos chegar ao êxito. Para mim foi êxito, né? Nós logramos êxito, assim, e para mim foi uma grande alegria. Para nós, escritório, né? Foi uma grande alegria. Mas vamos lá, eu vou parar de falar e a Simone agora vai falar o que ela atua no escritório. Vamos começar, né? Que Vamos agora eu acho que eu consigo falar, né? Eu consigo ter paciência. Então, hoje eu sou atuante no escritório nas áreas de previdenciário e consumidor. Eu não consigo, a câmera tá lá, mas eu não consigo olhar para a câmera lá. Vamos lá. Sou atuante na área de previdenciário e consumidor no escritório. Faço também muito as ações de RMC, que a gente tem bastante êxito. Caminhão, né? Um caminhão. E tem tido bastante êxito nessas ações, né? Atenção, vou te cortar um pouquinho, tu não esquece. Atenção, aposentados, né? Pensionistas. Quem tem aí o desconto RMC na folha de pagamento, a doutora Simone pode dar todas as informações. Ninguém tá vendendo nada aqui. Nós estamos trazendo informações e isso é muito importante, né? De aí, descontos indevidos que tem na folha, né? De pagamento aí. Então, quem tiver esse desconto, aposentados, pensionistas, RMC e RCC, fiquem atentos a essas siglas. É isso aí. E é isso, né? Vocês se apresentaram, Francisco, advogado, eu sou a Simone, advogada. Estou com a Andreia desde janeiro. Depois de 3 anos, implorando para ela vir. E é isso. Então tá. Vamos então, né? A gente já tá aí um tempo avançado, mas tá muito gostoso, né? Aqui a nossa conversa. E a Fran, se prepare aí que já está vindo. Já falamos aí, então, da nossa apresentação e as áreas de atuação. Depois a Fran vai vir e minha grande parceira aí no direito de família, né? Então, mas depois a gente vai, sem mais delongas, vamos falar de direito de família depois que essa daqui diz assim, eu odeio direito de família. Mas eu amo direito de família, não adianta. Gente, nossa. Não serve pra mim. Doutor Francisco,
Dig. Amado meu. Nós fizemos um pequeno roteiro, né? E nós vamos conversar a respeito disso. O que exatamente são serviços de assessoria e consultoria empresarial e como eles se diferem? Então, a consultoria e a assessoria, elas são serviços que elas podem ser oferecidas em todas as áreas do direito. No direito previdenciário, no direito trabalhista, enfim, de todas as áreas, direito médico. Porque a assessoria e a consultoria, elas atuam também muito na prevenção, né, do litígio, enfim, do sinistro ali, do dano, do problema, da treta. Elas atuam, às vezes, muito antes, assim, do processo judicial. Então, a consultoria, como o próprio nome intui, né? Ela significa essa consulta, né? A situação, né? Da empresa, né? Muitas vezes para identificar algum problema, porque a gente falou muito, assim, do problema, mas às vezes o problema, ele tá oculto mesmo, né? Então, às vezes tu pode identificar, seja nos contratos, seja nas relações que a empresa tem com outros parceiros, né? Então, essa consultoria, ela atua muito na identificação de problemas e trazendo uma solução, às vezes, mais rápida ou pontual, Sim. né? E já a consultoria, a assessoria, ela é uma relação mais duradoura, né? Ela é uma relação que envolve a implementação de uma prática, de uma política na empresa mesmo, né? E naquilo que a consultoria identificou, a assessoria vem para implementar uma política, implementar uma ação, né, preventiva ali na empresa que vai evitar um possível sinistro futuro. E também, claro, né, a assessoria vai atuar na defesa judicial, né, naquilo que não conseguiu a prevenção atuar, né, e ocasionou o litígio, o dano ali, enfim. A assessoria, ela vai atuar nessa defesa judicial dos interesses da empresa, né, seja para efetivamente evitar uma condenação ou para reduzir o valor da condenação, né? Então, essa é a diferenciação da consultoria para a assessoria jurídica, né? A consultoria seria realmente um serviço mais prévio, mais pontual ali, né? De identificação de problemas que a empresa tem. E a assessoria efetivamente atuando na solução do problema, né? Seja ele administrativo perante um órgão ali, né? Governamental ou de carreira, né? Ou seja, judicialmente, né? Através do processo mesmo. Se nós fôssemos pontuar consultoria e assessoria com uma palavra, consultoria identificação, assessoria execução, Execução. né? Com uma palavra, acho que a gente pode dar, né, essa ênfase à assessoria e à consultoria dessa forma. Consultoria identificação e assessoria execução, certo? E são serviços distintos, que podem ser contratados em separado. Em separado. Né, com preços distintos, enfim. Exatamente. A assessoria realmente e a consultoria são... porque nós lá no escritório também, nós fizemos serviço de campo, né? Esses dias nós fomos, né, Sandra? Exato. Um cliente nos procurou e veio com uma demanda judicial, né? Analisamos ali, conversamos, o cliente estava bem apreensivo e nos contou ali, né, várias coisas. E eu e a doutora Sandra fomos até a empresa, né? Foi legal, né? Porque hoje, inclusive, nós vamos juntar a documentação e a defesa. E nós fomos na empresa, nós fomos fotografar, nós fomos tirar fotos. Eu entrevistei o cliente. Então, nós fomos, né? Lá, nós fomos executoras, obviamente, né? Mas, de uma maneira geral... esse cliente, inclusive, fechou conosco, né? A assessoria e a consultoria empresarial. Porque eles estão com alguns problemas, então, questões de pagamento, né? Eu disse que a gente pode... Quando o empresário, o pequeno empresário, não consegue, ele próprio, por exemplo, ele vende um serviço e não consegue cobrar, aí entra, né, a consultoria e a assessoria, porque a assessoria, ela pode não ser só em atos judiciais, eles podem ser em atos extrajudiciais, como notificações e tudo mais para cobrança. Então, esse empresário, esse pequeno empresário, ele está com problemas de cobrança e questões de contratação ali. E ao fim e ao cabo, a doutora Sandra fomos lá na empresa, né? Foi bem legal, né, doutora? E hoje, assim, a gente vai protocolar a defesa
com provas, assim, suficientes Exato. para derrubar a tese da inicial, né? Que estava cheia de vícios, valores exorbitantes, né? Que não condizem com a realidade daquela contratação, né? Que era uma contratação de trabalho não eventual. Então, parabéns, doutora Sandra, também pela tua atuação, né? Na defesa ali, né? Que nós precisávamos, né? Urgentemente ali atender aquele cliente que estava, né? Uma ação de R$150 mil, né? Tava bem ansioso e preocupado com os valores expressivos. E nós conseguimos, acho que de alguma forma ali, acalmar e Aliviar acalentar a dor. aqueles corações, né? Dele e da esposa. Então, basicamente, é isso, né? E a título dessa observação que a doutora Andréa está fazendo, né? Interessante que a gente vê o empresário, né? Aquela pessoa que tem expertise. Ela sabe o que ela está fazendo, ela conhece o trabalho dela, o que ela está vendendo para o cliente dela. Então, quando vem uma demanda que foge um pouco, né, da alçada dele, que foi, no caso, uma demanda judicial, obviamente que o empresário se desespera, né? Por quê? Porque é uma ação. Isso assusta, incomoda bastante. E ainda mais com o valor que Com um valor alto, Sim. né? E sem problemas. documentação, né? Sem documentação. Não tinha provas no processo. Isso era o pior, Isso, né? sem provas. Aí, vindo de encontro com o que o doutor Francisco falou, a necessidade da consultoria, da assessoria. Ele, com a expertise dele, ele precisava daquele suporte técnico, judicial, precisava de alguém que chegasse e dissesse, não é bem assim. Então, você tem o domínio disso, porém, você tem tudo isso aqui. É como um leque, né? Ele abre ali, aquele pequeno problema, ele abre ali e você consegue enxergar uma série de problemas que o empresário não estava enxergando. Então, nessa visita técnica, né, foi interessante por isso, porque foram identificados outros problemas, outras coisas, né, que ele vinha deixando de praticar e que num futuro breve, né, Iria dar problema. teria novamente o problema. Então, pode ser que resolva hoje, consiga tapear hoje, mas vai continuar, vem novamente, e aí cai, né, naquela questão da empresa, o tempo de vida, né, útil de uma empresa. Você, às vezes, gasta dinheiro, consome a tua inteligência para abrir uma empresa, demora, né, para fazer a empresa começar a dar lucros, andar, ser conhecida, e, de repente, um processo judicial vem e acaba com tudo. E acaba com tudo. E a gente sabe, é realidade de muitas empresas, que às vezes um processo judicial acaba com o CNPJ, Exatamente. né? Não consegue se reerguer. Não consegue se reerguer, né? Por quê? Porque acha, às vezes, e eu não estou criticando, mas é uma crítica até construtiva para as empresas que estão nos assistindo, né? O empresário, muitas vezes, ele tem incutido, né, isso é algo, assim, que realmente eu acho que é meio que um tabu já, que o advogado, a consultoria e a assessoria, ele é um gasto, né? Eu não tenho dinheiro para gastar, né? Enquanto que a assessoria, a consultoria jurídica, ter um escritório, um advogado especializado na área, é um investimento que a gente está fazendo dentro da empresa, né? Assim como a contabilidade, o jurídico, os dois devem caminhar juntos para o sucesso da empresa, né? Nós pegamos agora uma empresa da Palhoça, não vou dizer nem dizer de quem, mas é uma empresa que tem, assim, um expressivo número de contratos, né? A doutora Simone está atuando aí bem de frente, junto com o doutor Francisco. Bem diferente de lá. Bem diferente lá, exatamente. E não pode errar, não pode errar, né? Na verdade, não podemos errar, mas assim, empresa familiar a gente pode errar menos ainda, né? Processo de família a gente pode errar menos ainda. Então, a gente tem tido experiências nesse sentido. Porque quando a gente consegue quebrar esse tabu, que o investimento da consultoria e da assessoria, ou de uma contratação de um escritório, de um advogado para dentro da empresa, do corpo da empresa, ele é tão importante para o crescimento, né? Para quebrar esse paradigma de gasto, a gente consegue abrir os olhos do empresário e fazer ele entender que a contabilidade, o jurídico, andando juntamente com o administrativo, com o financeiro, a empresa tem chance de expansão de forma expressiva, né? Então, nós estamos ali realmente
para diminuir riscos, né? E aumentar a porcentagem de crescimento daquela empresa. Porque o crescimento da empresa é o nosso crescimento também. Sim. Porque quando a gente acerta, né, gente, é maravilhoso, né? Ah, eu falei tal coisa e deu. É isso aí. A intuição é isso aí mesmo, né? Sim. A Simone sabe, né? Meu santo é forte. Vamos lá, então. Acho que a gente pode chamar a doutora Fran, né? E para ela se apresentar e depois, né? Não sei quem de vocês dois quer. Eu agradeço a participação, vou deixar ali, né? Fazer jus ao pode isso, doutora. Então, deixar a mesa, né? Com as moças. Com as mulheres do escritório. Isso, agradeço. Mas assim, ó, vou te dizer uma coisa. Tu vai estar ali e tu pode contribuir com a gente. Porque assim, tu contribuiu com isso aqui. Porque eu saí do escritório desazada, né? Desazada totalmente. A gente não percebeu. Não, quase nada. E vocês têm sido muito importantes pra mim. Porque, olha, eu tenho vários braços aqui, né? Graças a Deus eu tenho vocês. Francisco. Braços, ouvidos. Não, tudo. Pernas. Tudo. Eu agradeço e eu quero que tu participe de lá. Tá bom. Certo? A gente pode voltar. Acho que depois a gente também pode colocar sobre a cliente que entrou em contato com a gente, previdenciário, do valor do salário dela, que querendo ou não, isso é uma assessoria, né? Da semana passada. Que entrou em contato conosco porque ela recebe um salário abaixo do salário mínimo. Ah, é verdade. Bem interessante. Exatamente a do meu personal, isso. né? Tá. Doutora Fran! Agora, uma senhora casada. A senhora casada, respeitem essa mulher, gente, porque é uma senhora casada agora. Agora as coisas mudaram. Não é mais senhorita. Daniel, parabéns, né? Desencalhou essa mulher aqui. Até que enfim. Ai, doutora Fran. Eu gostaria, né? Ela é a pessoa que posta só coisas nos Melhores Amigos. Ela já participou do outro episódio do podcast que nós falamos sobre direito de trânsito, que ela vai falar aqui sobre isso também. E eu disse, e aí, Fran, postou? Não postei, fiquei nervosa, não postei pra ninguém, não quero que ninguém saiba que eu tô aqui. Ela é envergonhadinha, mas ela é maravilhosa. O Francisco também não postou, sabe, né? Francisco, a gente vai conversar depois, tá? Doutora Fran, vamos lá. O microfone é todo seu. Prazer, boa noite, né? Primeiramente, Franciele, advogada atuante aí no direito de família. Direito de trânsito, que foi onde nos aproximou. O direito de trânsito, ele nos aproximou, né? Isso, foi verdade. onde tivemos o primeiro contato, né? Sim. E ali surgiu uma parceria, né? É verdade. E estamos juntas aí até hoje. E também responsabilidade civil, né? Dano moral, dano material. Então, são essas áreas aí que eu tenho a responsabilidade aí no escritório Andréa Vargas. Muito bem. E agora, peleando o cliente, né? Ela só... Andréia, vê se tem horário na agenda. Tem horário na agenda, vamos lá, né? É porque a gente chuta pra ti. É o comercial, né? É o comercial, ela converte, né? O comercial total, né? Eu sou a mais falante. Eu sei quando eu tô no escritório, ninguém produz direito. Mas assim, eu tenho algumas habilidades também, né? Então, uma delas realmente é vender. Eu tenho uma veia, né, de vendas, assim, graças a Deus. Mas eu amo fazer o que eu faço. Eu amo ser advogada. Eu amo fazer isso. Embora seja estressante, né? Hoje eu tô... meu Deus, né? Tem muita coisa. A advocacia em si, ela é, né? A gente tem que ter um jogo de cintura, né? Muito grande todos os dias, né? Então, a gente lida aí com o cliente, com o judiciário, com a demora, né? Com a morosidade do judiciário, o cliente cobrando, o cliente perguntando. Então, precisamos todos os dias aí levantar e o que vai acontecer hoje, ter esse jogo de cintura que não é fácil, né? Sim. Mas é muito gratificante também, né? É, verdade. É gratificante. A gente tinha aquela figurinha que a gente tinha usado bastante, né, Fran? Querido diário, hoje eu chorei por ser advogado. Advogado, exatamente. Exatamente. Porque... A gente brinca, né? A gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Sim, é verdade. Mas é uma profissão muito desafiadora, né?
Eu acho que essa é a palavra, ela é desafiadora e tem uma frase que ela é muito utilizada, né? A advocacia não é para os fracos, né? E de fato ela não é para os fracos mesmo, porque ela exige bastante aí de nós profissionais, né? É porque, principalmente nós, né, Fran, que atuamos de frente ali na área de família, Família, principalmente. todos os processos, eles são importantes. Todos os processos são urgentes. As pessoas estão passando por um momento difícil, né? Eu atendi um senhor na semana passada, que foi tua indicação, inclusive, e ele se deparou com uma citação de um processo que ele está na iminência de perder a guarda da filha, né? E eu conversei com ele, expliquei, né? Primeiro fiz uma chamada de vídeo com ele, pelo Meet, né? Expliquei pra ele tudo mais. E aí primeiro ele disse: ai, doutora, não quero porque eu não tenho como pagar e tudo mais. Eu disse: não tem problema. Fulaninho de tal, conversa, a gente precisa conversar. No outro dia de manhã, ele me mandou mensagem, ele disse: doutora, eu senti tanta segurança no que tu me falou. A senhora tem como facilitar um pouco melhor para mim o pagamento? Eu fiquei tão emocionada com a mensagem que ele me mandou. E eu justamente falei para ele o que eu falo sempre. Eu senti a dor dele, né? Ele é a única filha, a esposa faleceu, a avó quer a guarda da criança. E eu falei para ele: fulano de tal, não é o teu dinheiro. E sim, o teu problema virou o meu problema. Eu sinto a tua dor. Divide ela comigo. Empatia, né? É ter empatia. Esse momento. E essas questões de família, elas são muito pontuais, né? E lógico, no direito todo, né? Cada caso é um caso, ele precisa ser olhado de uma forma bem atenciosa, né? Mas o direito de família, ele é a parte melindrosa do direito. Ele envolve mais o profissional ali, porque tem a questão emocional, tem a questão psicológica, tem a questão do cliente ali, ele fica mais, né, abalado, vulnerável, né? Então, além da parte técnica que o advogado precisa passar a fazer, né? Sim. Ainda tem que ter essa questão toda aí Sim. De saber lidar com a parte emocional, né? Da situação. Nós somos um pouco psicólogas, né? Psicoterapeutas, o que mais tem na área da psicologia, né? Nós temos um cliente, inclusive vamos juntar a defesa essa semana, que nós fizemos a audiência dele. E ele teve uma medida protetiva, ele tá desesperado, sem ver os filhos. E nós fizemos audiência, não conseguimos ali fazer acordo, porque a ex-mulher, a mãe, né, a genitora, foi irredutível a questão de valores e tudo mais ali, né, os direitos que ela estava pleiteando. E tu sabes que eu falei, né, fulano, fica calmo, nós estamos aqui para te ajudar, nós temos provas suficientes no processo, nós vamos conseguir, calma, eu preciso que tenha calma, confie no nosso trabalho. E tu sabes que ele chegou a me mandar uma mensagem, ele disse: eu quero desistir de tudo, eu vou entregar tudo para ela, porque eu só quero ver os meus filhos, sabe? Então, eles mandam mensagem, né, ensandecidamente, Por quê? Mas é porque eles estão no ápice do desespero. Né? Então... E aí a gente tem que acalmar, tem que conversar, tem que, né, por muitas vezes repetir o que já foi falado, né? Então essa situação aí, mesa de família, eu acredito que ela não, todas as áreas são importantes, mas a de família, de fato, ela parece que ela exige mais ainda do profissional, muito. essa questão emocional, né? Sim. E falando aqui do nosso assunto agora, trazendo, né, a nossa assessoria e consultoria empresarial, nós temos um plano que ele estende também aos sócios, né? Então, a gente atende além da pessoa jurídica, nós atendemos também a pessoa física. Por isso, essas ramificações do direito dentro do escritório, que a gente consegue atender, né, tanto a empresa ou a empresário, né, o PJ, né, quanto a pessoa física mesmo, né, que também tem que se aposentar,
comprou um produto numa loja, né? Nós temos no escritório, por exemplo, comprou um ar-condicionado que era comando de voz. O ar-condicionado nunca funcionou por comando de voz, né? Então, o empresário tem um CPF por trás ali, né? Do CNPJ, né? Todo CNPJ tem um CPF. Então, nós atendemos em várias áreas do direito, tanto CNPJ quanto CPF, né? Mas voltando aqui, depois da apresentação da doutora Fran, que também vai contribuir com as nossas demandas aqui empresariais, quais são os benefícios mais comuns que as empresas podem esperar ao contratar serviços de assessoria e consultoria? Quais são os benefícios que as nossas empresas, os nossos clientes têm ao contratar os nossos serviços ou de qualquer outro escritório ou qualquer outro advogado, que não necessariamente... falando nós, porque nós estamos, né, aqui representando o nosso escritório, né? Mas quais os benefícios que os empresários têm contratando um serviço jurídico, né? Vamos lá. É para mim? Não, é para todos que nós estamos aqui na roda de conversa. Prevenção de custos, né? Eu acredito que seria uma importante aí, né? Prevenção de custos. Prevenção de custos. Uhum. E, juntamente com a prevenção de custos, a redução de custos, né? Então, acho que são dois importantes nessa tua pergunta aí. Um benefício, né? Dois benefícios importantes. Dois benefícios, exatamente. Prevenção de custos e redução de custos. Que mais, Sandra? Faltou a palavra. Né? A mitigação do risco eu considero muito importante. Por quê? Porque às vezes eu me aventuro porque eu conheço, eu tenho um certo domínio, é igual dirigir, né? Eu sei, a gente vinha falando da direção, né? Eu só vou ser boa naquilo ali se eu praticar. Para eu praticar, isso. Para eu praticar, para eu poder ficar boa naquilo ali, eu vou correr certos riscos, né? Então, assim, esse papel que você descreve, ele é mais do que importante nessa mitigação de risco. O que é mitigar um risco? É eu trabalhar aquele risco. Eu identifico que determinada situação, determinada pessoa, às vezes um cliente mesmo, ele pode trazer um certo risco para o escritório, porque a situação dele, às vezes, não compensa, né? Por quê? Porque é algo muito difícil de trabalhar, algo muito difícil, e às vezes, como disse a doutora Fran, é o cliente que fica cobrando, ele quer um resultado imediato, né? Um cliente tributário, por exemplo, às vezes resolve no ato, e às vezes demora muito. Porém, a pessoa precisou pagar, ela gastou ali, às vezes, para pagar, né, um tributo, resolver aquele problema. E aí ela fica ali cobrando, ela quer um resultado. E esse resultado, quando demora, às vezes aquela pessoa ali, ela começa a minar na volta, né? Começa a minar outras pessoas, de repente fala mal do escritório, de repente ele faz uma publicação ali, né, que deturpa a imagem dos profissionais. Então, é um risco. Então, precisa ser tratado, não apenas, né, o empresarial, quanto o CPF. É um risco. Então, a gente precisa fazer essa análise, né? A empresa, ela precisa fazer essa análise, primeiramente, identificar quais são os riscos que ela está correndo naquilo ali, ou ela se mantém estável onde ela está, tipo, o time que está ganhando não se mexe. Sim. Ou, tipo, eu quero mais, eu quero que a minha empresa cresça, evolua, eu quero que ela apareça, né? E para isso eu vou precisar contratar mais gente, vou precisar alugar um local maior, vou precisar disso, daquilo. Então, ela precisa identificar esses riscos. Identificando esses riscos, ela precisa fazer essa mitigação, já começar a trabalhar o risco antes de que ele se torne uma realidade, né? Eu tenho ali um determinado problema e isso pode se tornar um problema ainda maior. Então, como é que eu já começo a tratar isso aí? Como que eu trabalho isso aí? Então, eu acho, assim, um dos mais importantes, ao meu ponto de vista, é a identificação dos riscos e a mitigação. Começar a trabalhar esse risco antes que ele se torne, né, uma realidade. E se tornar uma realidade for inevitável, como que eu trabalho, né, principalmente o psicológico, né, do empresário, como a doutora André citou, esse empresário que esteve lá no escritório desesperado, né, por uma ação de 158 mil, 160 mil, né? E, de fato, eu me apavoraria também, né? Sim, porém, no momento em que foi apresentado, para ele colocado na mesa, né, o que dava para fazer e apresentada a solução, ele pode relaxar. E ele relaxou tanto que ele contratou um novo serviço
do escritório. né? Por quê? Porque ele identificou, ele conseguiu visualizar os riscos, né, que ele tinha além daquilo ali e principalmente ele enxergou a solução. Então, às vezes, o risco ele se torna um fato, uma realidade, mas aí já tem uma solução. Porque como o direito ele não é uma ciência exata, a gente precisa prever algumas coisas e prevenir algumas coisas, né? Porque o advogado, ele deve ser pessimista. Nós devemos trabalhar com o pessimismo, né? Sempre indicar para o nosso cliente o pior que pode acontecer. Porque se acontecer o melhor, tudo certo. Mas se acontecer o pior, ele tem que estar preparado, né? E eles têm que estar ciente dos riscos, né? Que aquele problema, né? A proporção que aquele problema vai tomar. Então, a gente, assim, a dor ensina a gemer, né? Então, assim, é lógico, com o decorrer dos anos, a experiência vai fazendo com que a gente também se alerte, se atente para essas questões, né? Hoje, dentro do escritório, a gente consegue já... o nosso contrato de honorários, ele já teve alterações, né? A questão dos fatos para nós ajuizarmos uma ação, ajuizarmos uma demanda, eles são descritos pelos clientes, né? Então, a gente não faz nenhuma ação se o cliente não elabore os fatos, também, né? Tem para dar ciência que ele falou. E o né? risco, porque, né, teve uma questão até de uma colega nossa, né? Que se não fosse ela ter um documento assinado pelo cliente, teria tomado um processo disciplinar na OAB. Então, é por isso que eu disse, quando o cliente vem até o escritório, contrata os nossos serviços, ali nasce uma responsabilidade gigantesca civil e criminal. Então, nós precisamos estar atentos e olhar para esse cliente, olhar para esse problema e orientá-lo sempre da melhor forma possível, sendo pessimista ao quadrado. Sim. Né? Porque a gente precisa dizer para ele o pior. O pior que pode acontecer é isso, né? E tomara que não aconteça, mas às vezes é inevitável, né? Outra que... A gente falando sobre essa ação de 160 mil, né? O desespero do cliente, né? E eu tenho um empresário em casa que se ele recebe uma ação daquela e vê aquele valor, ele infarta na hora. Então, o desespero realmente real, né? Eles veem uma ação, eles recebem esta ação, ali tem o valor da causa, 160 mil. Já vem Meu o Deus, o desespero, que né? O que eu vou fazer, assim? né? O que eu vou fazer com isso, né? Ainda mais... Como que eu vou resolver isso? Ainda mais um empresário, neste caso, né? Neste caso em específico, ele é um empresário que tem tudo muito correto, né? Sim. Assim, paga todos os impostos, Sim. até demais. Assim, Até uma pessoa extremamente correta. Nós tivemos reunidos porque o advogado que estava com a assessoria passou o bastão para nós, porque foi, né, galgar novos horizontes, né? Então, nós fomos ali, pegamos o bastão e realmente, assim, a gente percebeu que ali a empresa tem o cuidado, né? Os funcionários, tanto os funcionários quanto o empresário ali, eles têm o maior cuidado de fazer tudo extremamente correto, né? Então, assim, é fácil trabalhar, né? Lógico, a gente tem ali, né, que conduzir em algumas questões, obviamente, sim. A gente tem algumas demandas judiciais deles, sim. Mas trabalhar assim é muito mais fácil, né? Porque a gente tem documentação, Sim. né? Prints e provas, Trabalho né? com prints. Então, assim, fica um pouco mais fácil trabalhar. Por quê? Porque ele está assessorado juridicamente, Sim. né? E quando chega uma demanda judicial, a gente sabe exatamente como que a gente vai conduzir. Porque nós já estamos conduzindo o extra, né? E falando em extrajudicial, a gente tem resolvido muitos conflitos dentro do escritório de forma extrajudicial, né? Então, é muito importante tu orientar o cliente e dizer que, de certa forma, a gente pode
resolver, conversar, notificar, né? Quando o advogado manda uma notificação, seja para uma empresa, seja para uma pessoa física, deve aqui, deve ali. Quando a pessoa recebe a notificação que é de um advogado, opa, nós temos autoridade, né? Porque nós temos um conhecimento técnico, não sabemos tudo, mas nós temos conhecimento técnico, né? Das irregularidades que o cliente nos retratou e nós, né, conversamos, enfim. Então, nós tentamos de todas as formas resolver extrajudicialmente. Nós temos tido muito êxito dentro do escritório, né? O cliente fica satisfeito e tem o seu problema resolvido de uma forma mais célere e mais efetiva, Eficaz, né? sim. Eficaz, exatamente. Então, realmente, nesta seara, eu estou muito satisfeita com o que tem ocorrido, porque as pessoas realmente têm acatado, né? Sim. Eu chamo para conversar hoje, né, no acordo que a gente fez. Eu fiz questão de chamar a cliente no escritório. Venha, porque eu preciso explicar. Eu ainda tenho a necessidade de fazer esse atendimento presencial, mas eu quero explicar, porque existe um risco de um processo judicial, existe a demora de um processo judicial, a gente não sabe quanto tempo ele vai durar, né? Então, os riscos são esses, a proposta é essa. Podemos aceitar? Podemos, doutora. A minuta está sendo confeccionada, né? Vamos pedir a homologação judicial, porque tem uma situação ali de gravidez, vai renunciar ali o direito dela, né? Na questão ali da licença maternidade, do período que ela tem ali dentro da empresa, né? Mas a gente fez tudo com maior cuidado e com maior zelo. E eu falei para ela e repito, já falei aqui e repito, nós saímos vitoriosos, né? Nós fomos vitoriosos nessa questão, nessa demanda. Então, eu sempre digo, o extrajudicial, ele funciona. Eu amo trabalhar no extrajudicial, óbvio, né? A gente tem menos trabalho, digamos assim, né? Mas o extrajudicial funciona. Então, nós apresentamos primeiro a solução extrajudicial para o nosso cliente, né? Para a empresa. E depois, então, nós atuamos na fase judicial, se necessário for, né? Acho que a gente pode ali ir para quais as áreas a assessoria e a consultoria abrangem dentro do escritório. Que foi o que o Francisco falou antes, né? O doutor Francisco, eu vou falar aqui, já porque ele se escondeu lá, né? E eu falo pouco quase, né? Assim, eu quase não falo. A vergonha é algo que, assim, me atrapalha bastante, né? Entre várias pessoas, você fica envergonhada. Não, é que assim, depende, né? Depende. Depende. Eu fiz um fiasco num café que eu fui aí, enfim, não consegui falar, gente. Eu não consegui falar. Eu falei Não nada. imagino isso. Não imagina, mas eu falei nada com coisa nenhuma, exatamente. Era eu no primeiro podcast. Exato, mas enfim. E eu ainda tô nessa, né? Eu ainda tenho muita dificuldade. Eu ia falar uma piada, mas eu vou falar depois que a gente terminar aqui, tá? Agora tu vai deixar todo mundo curioso. Não, mas eu não posso. Então Esse tá. horário não é permitido, Não é permitido. tá? Então, nós atuamos no escritório, né, em várias áreas, como nós já falamos. Registro de marca, doutor Francisco faz. Por sinal, ele tem o material de registro de marca. Quem quer registrar a sua marca, doutor Francisco faz. Obviamente, não cobramos nada para explicar. Enfim, é algo realmente informativo. Num primeiro momento, as pessoas... elas têm esse tabu de dizer, porque é caro. Não é caro registrar a sua marca. E quando a gente tem uma empresa, a gente quer zelar por ela, né? Nós temos, meu Andréia Vargas aqui, até mudei agora, né? Porque eu contratei uma outra empresa de marketing aí. Mas eu amo tanto meu Andréia Vargas, eu amo tanto meu Pode Isso, doutora. Então, a gente quer zelar. Então, fizemos o registro de marca, fizemos as licitações, fizemos aí, né? Elaboração e revisão de contratos, documentos, né? Fizemos ações de RMC e RCC, fizemos alimentos, várias coisas. Planeja a aposentadoria. Planeja aposentadoria. Que mais a gente faz? Responsabilidade civil, já Responsabilidade foi falado, civil. Né? Revisionais de juros, eu já falei, eu acho, eu acho né? que a gente não falou sobre isso, né? Revisionais, né? Revisionais aí, né? O CPF. Se bem que tem muitas empresas que têm financiamento de veículos e financiamentos de máquinas, né? E tem empréstimos feitos
que é possível, sim, a revisão dos contratos, né? E nós temos um suporte de cálculo, nós emitimos parecer, né? Em relação ali à revisional e os juros da época ali, né? Que foi contratado, efetivamente contratado. E nós conseguimos identificar se há uma abusividade ali perante aquele contrato. Né, doutora Sandra? Exatamente. E principalmente, né, é aquele medo de perder o veículo, né? Você tá ali, às vezes, inadimplente ou tá naquela questão ali do juro abusivo e o banco, né, a financeira, ela não vai querer perder. Ela quer manter, que existe isso, né? Existe o cumprimento do contrato. A tradição, ela tem que ser mantida, senão vira bagunça, né? Mas o maior medo daquela pessoa ali que está inadimplente, aquela empresa, é justamente perder o bem. E nesse laudo, né, ele indica ali essa possibilidade de você pedir a preservação desse bem. Então, quando você entra nessa situação aí de pedir um recálculo, querer recalcular, querer rever o teu contrato, verificar onde houve, né, uma abusividade, uma cláusula que acabou te comprometendo, porque o problema acontece, né? Hoje você está bem financeiramente, de repente tudo despenca e as dívidas começam a aparecer e a primeira coisa que a pessoa faz é querer se desfazer das coisas para poder suprir outras necessidades. No desespero, né? No desespero. E aí o que nós estamos hoje mirando, né? Justamente preservar esse bem. Né? Então esse laudo, esse parecer é justamente para preservar o bem, né? Que a pessoa, a gente sabe, né? Sofreu para adquirir. Com certeza. Nós não conseguimos. Nós tivemos um cliente recentemente que recebeu uma ligação, a gente tem uma revisional dele, e recebeu uma ligação e mandaram mensagem de WhatsApp que, com a ação de revisão, iria suspender ou não permitir que a busca e apreensão do veículo fosse feita. Não procede. As ações revisionais, elas não têm... tô terminando, o último minuto, eu sei. As ações revisionais, elas não têm o poder, né? Sem uma decisão judicial, obviamente, de suspender qualquer busca e apreensão ou qualquer outra decisão que o juiz, né? Defira no processo em relação àquele bem. Nós estamos falando de veículo porque nós temos algumas empresas que nós trabalhamos, que nós prestamos assessorias de veículos em específico, né? E então, não é verdade. 1º de abril, né? 1º de abril, ela era pegadinha, ela esqueceu de falar só. Então, elas não impedem, né? As ações revisionais não impedem que as buscas e apreensões de veículos ou qualquer outro bem, né? Que esteja financiado e esteja em inadimplência, né? Eles sejam objetos de busca e apreendidos, né? Então, tem que ter o maior cuidado com isso. Gente, nós estamos nos encaminhando para o final, já são 19h30 e eu estou imensamente feliz pelo bate-papo descontraído que a gente teve aqui. E, de uma maneira geral, eu acho que a gente conseguiu transmitir, né, para quem está nos assistindo, para quem ainda vai nos assistir, o que o nosso escritório está conseguindo desenvolver. E o que o nosso escritório deseja, né, e almeja para os nossos clientes, para os nossos empresários, para todos os clientes de uma forma geral. O nosso comprometimento e o nosso amor em todos os processos, em todos os atos, seja judicial, seja extrajudicial, que chega lá na nossa mesa, que bate na nossa porta, nós atendemos com maior amor, com maior carinho, com a maior dedicação. Nós fizemos o nosso melhor. Eu quero agradecer vocês por vocês estarem aqui comigo. Foi muito importante esse momento eu dividir com vocês, tá, Francisco? Eu incomodo o Francisco. E agradeço. Espero que vocês comentem. Espero que vocês tenham gostado. E se ficarem com alguma dúvida, nós estamos aqui à disposição para sanar, né, qualquer aí eventual dúvida que tenha ficado. Muito obrigada. Uma ótima noite.